Oi, tudo bem com você? Meu nome é Emily Mingotti, esse é o canal Café com o Espírito Santo e eu quero te dizer o quanto eu tô feliz que esse vídeo chegou até você, porque eu creio grandiosamente que não foi por um acaso, mas sim pelo Senhor que deseja falar diretamente ao seu coração. E antes de começar o vídeo, eu peço para você fechar os seus olhos, vou estar orando por você, orando pela sua vida, antes da gente dar início à palavra de hoje. Senhor, eu oro em nome de Jesus, Pai, pela pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu creio grandiosamente, Senhor, que essa palavra não chegou ao teu filho ou à tua filha por simplesmente um acaso, mas existe ali um propósito do Senhor para transformar o coração dessa pessoa e para que ela se aproxime ainda mais de ti. Oro em nome de Jesus, Pai, para que o Teu Espírito Santo, Pai, venha com graça, amor e cuidado sobre o Teu Filho, que o Senhor venha envolvê-lo em um cuidado paternal em nome de Jesus, e que grandes coisas o Senhor venha fazer na vida do Teu Filho e também através da vida dele. Eu oro por isso, oro pelos familiares e amigos dessa pessoa em nome de Jesus. Amém. Bem, a palavra que o Senhor me deu hoje no período da manhã foi sobre oposição. E quando a gente pesquisa o significado de oposição, diz o seguinte: pessoa ou situação que se coloca contra ou resiste a algo ou alguém. E como que nós poderíamos aplicar essa parte de uma oposição? Oposição, ela pode vir a se manifestar como uma resistência a ideias ou a ações ou até mesmo algumas mudanças. Então, talvez no seu meio onde você está inserido venha a existir algumas mudanças, isso te desestabiliza, e essa palavra é exatamente ao seu coração. Bem, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, já no verso 19, nos diz o seguinte: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Esse capítulo ele fala especificamente sobre a divisão que existia dentro da igreja de Corinto. E nisso Paulo, apóstolo do Senhor, vai até essa igreja para aconselhá-los envoltos em um amor, em um cuidado paternal ali. O capítulo 1, ele também segue nos advertindo severamente sobre as consequências que uma divisão dentro de uma congregação pode trazer para o corpo de Cristo, né? Que somos nós, a igreja do Senhor. E Paulo ele fala com seriedade, envolto em amor, nos ensinando sobre a importância da unidade e da sabedoria que vem unicamente de Cristo. Ele fala para que nós venhamos a deixar a sabedoria do ser humano, né, de nós humanos, e venhamos a nos envolver com uma sabedoria que vem diretamente dos céus, uma sabedoria que vem do nosso Senhor Jesus. Paulo ele se preocupava grandiosamente com a divisão na igreja, porque ele sabia que a divisão na igreja causaria uma destruição no corpo. Corpo esse na qual eu e você fazemos parte. E é exatamente isso que Satanás ele propõe a fazer, que ele se dispõe a fazer. A palavra do Senhor nos afirma que Satanás ele vem para roubar, para matar e também para destruir. E dentro dessa destruição existe ali a vontade dele na destruição do corpo, ou seja, da igreja, que seria nada mais nada menos que divisões. E a conquista que Satanás ele tanto deseja alcançar, a conquista que ele tanto almeja, é simplesmente a divisão no corpo. Porque vejamos, não existe a possibilidade de uma mão se autossustentar, ali conseguir se manter, sabe, longe de um corpo. Bem como não existe como um pé se sustentar e continuar vivo se ele não estiver fixado, firmado em um corpo. Então, por isso que Satanás ele tenta dividir a igreja. Já em Romanos, capítulo 12, do verso 4 ao 5, diz o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. A palavra do Senhor não diz que cada um de nós somos um corpo diferente, mas ele diz que juntos, nós, eu e você, formamos ali o corpo de Cristo, ou seja, a igreja forma o corpo, sabe? E então como nós poderíamos resistir, como nós poderíamos sobreviver longe, sabe? Não tem como uma mão sobreviver sozinha, não tem como um pé sobreviver sozinho. E é isso que o apóstolo lá em 1 Coríntios, ele fala para nós, 1 Coríntios capítulo 1. Satanás ele vem ali para dividir, para fazer com que haja ali uma divisão dentro da igreja.
Mas o apóstolo, ele aconselhado e guiado pelo Senhor, ele estava nos mostrando que vocês precisam estar em unidade, caminhar em união. E Paulo não apenas nos aconselha, mas ele suplica e diz assim no verso 10: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Paulo, naquele momento, ele suplicava. E qual que é o significado de súplica? É insistir, expressando necessidade profunda. E qual era a necessidade que Paulo tentava demonstrar para os cristãos? A necessidade de não haver divisões, porque a divisão faz com que o corpo ele simplesmente deixe de existir. Mas qual seria esse o problema? Seria o problema de desagradar ao Senhor e também ainda mais a destruição do próprio corpo. E é exatamente o que nos é dito no verso 19 sobre: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. O Senhor, ele simplesmente estava dizendo: eu rejeito as atitudes e a sabedoria que vem do homem, mas eu preciso que os meus filhos, aqueles que acreditam em mim e que vivem uma vida santa, em busca de uma santificação, simplesmente busquem a minha sabedoria, a minha vontade para o corpo. Da mesma forma que o nosso Senhor, ele vem rejeitando as nossas ações de escolher a sabedoria que vem de nós mesmos, ao invés de escolher a sabedoria que vem dele, da mesma forma Paulo vem enfatizando sobre a importância de depender do Senhor, das escolhas dele e do direcionamento que ele tem sobre a igreja. E Paulo, ele fala acerca da igreja de Corinto, convidando-os para viver em santidade, mas viver em santidade também consiste em ser direcionado pelo Senhor, em obedecer às vontades do Senhor sobre a sua igreja, ou seja, do corpo. E ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 24 ao 27, nos diz o seguinte: Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então o Senhor fala para que nós venhamos a nos atentar sobre o nosso papel no corpo, sobre a importância de nós estarmos conectados ao corpo, e que juntos nós estejamos ali glorificando o nome do Senhor, através de uma unidade, a unidade no corpo de Cristo. E bem, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, espero que ela tenha feito sentido para você, que haja ali uma grande transformação, que se for necessário houver renúncias, que haja renúncias, mas que nós tenhamos sempre o entendimento da necessidade de estarmos conectados no Senhor. E bem, essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, espero que tenha feito sentido para você. Em nome de Jesus, que haja ali transformação, que haja uma nova conexão e não divisão dentro da igreja. Você faz parte do corpo de Cristo, você é amado, desejado e escolhido pelo Senhor, então que venhamos ali viver em unidade, obedecendo ao Senhor e fazendo aquilo que é agradável ao coração dele. Em nome de Jesus, se essa palavra fez sentido para você e se essa palavra chegou no tempo propício até você, eu oro em nome de Jesus, eu peço para que você deixe ali nos comentários o seu testemunho. Eu creio que o testemunho ele edifica vidas. Deixe ali nos comentários aquilo que você achou da palavra, se ela fez sentido para você. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Temos vídeos toda segunda e sexta-feira no período da tarde aqui nesse canal. E espero você no próximo vídeo. Em nome de Jesus, fica com Deus.